Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. No domingo à noite nós falamos sobre o povo de Israel. E ali tivemos bons exemplos do que não devemos ser. Um povo totalmente envolvido pelos desejos da carne. Mas hoje o Senhor traz para nós um texto em que precisamos aprender alguma coisa. E Ele vai trazer uma direção profunda para nós. Texto muito conhecido. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Leiamos o texto assim como nos encontramos, reverentemente a palavra do Senhor, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bondoso Deus, Pai querido, que o Senhor envie abundante graça do Espírito sobre nós, para que possamos entender aquilo que ainda não conseguimos experienciar no nosso dia a dia, para que possamos, ó Deus, adorar como Tu desejas ser adorado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Todo mundo conhece esse texto. Nós estamos falando de uma mulher que era considerada pela sociedade na época uma desqualificada. As mulheres direitas iam pela manhã, como já falei várias vezes, buscar água. E ela foi buscar água que hora? Meio-dia. A hora que não tem ninguém no poço, a hora que o almoço já está pronto, ela estava indo para não... O que estava quebrado com aquela mulher? O seu conceito espiritual estava rompido. A sua ação de uma íntima comunhão com o Senhor, que só pode ter, via de regra, pelo Espírito, porque o próprio texto diz que Deus é Espírito. Não adianta nós tentarmos produzir uma adoração a Deus muito boa de cabeça, porque Ele não vai aceitar. Deus consegue receber tudo o que passa pela nossa mente, mas que teve o caminho do discernimento espiritual. E aquela mulher que era considerada a escória da sociedade, uma mulher posto em, eu diria até quinto plano, porque mulher já não era muito bem vista. Você já imaginou uma mulher, e ainda por cima, samaritana? Ou seja, estava o homem judeu, as mulheres judias, os animais, depois os homens samaritanos, e aí chegou ela na hierarquia. Porque dentro do contexto histórico, o judeu homem diria: graças a Deus porque eu nasci homem e não nasci mulher. Pelo contexto deles, a mulher tinha menos valor que um burro de carga. O burro trabalhava para ele, a mulher apenas o servia. Era nesse contexto que essa mulher estava inserida. Socialmente, como é que estava essa mulher? Totalmente magoada, desprezada, ferida. Jesus tratou o que nela? A sua alma? Ia dizer para ela: mulher, você precisa levantar a cabeça, mulher. Ô mulher, levanta a cabeça. Quem é essas pessoas que estão olhando para você e que pensam que são melhor do que você? Tem muitos aí que tem o seu maridinho, mas também o marido não vale nada. Tem muita mulher que está lá servindo o marido, mas também não vale nada. Quero dizer uma coisa para ti, mulher: levanta a tua moral. Levanta essa cabeça, minha filha. Chega na cidade aí, ó, bota um decote grande, estufa o peito e veste um salto, empina, né, o furgãozinho e entra na cidade arrombando. Deus te fez linda, maravilhosa. Entra na cidade assim. Foi isso que Jesus falou para ela? O que Jesus falou para ela? Deus busca os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Amados, hoje em dia nós pregamos um Jesus que faria isso. E esse contexto de toda essa gleba que eu estou falando e dando como exemplo, é o conceito que vai trazer para a alma a consciência de que nós somos alguma coisa.
Mas Jesus em nenhum momento ele se preocupou com o que aquela mulher se achava. Ele antes cavoca o coração daquela mulher e a expõe. Quando ele a expõe, ela diz o quê? Me descobriram, eu já estou com o 5º marido e esse que eu estou não é meu marido. Ih, que vergonha, eu vou sair de fininho. Quando ela expõe a sua vida para Jesus, e Jesus exterioriza, expõe a vida dessa mulher, o que ela diz? Vejo que és profeta. Ah, olha só o que é uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual, ela não se esconde atrás do seu pecado. Ela não levanta nenhum infortúnio da vida para dizer que ela não é espiritual. Ela olha e diz, vejo que és profeta. Porque estás contando e dizendo tudo que é referente a mim. Quando uma mulher espiritual encontra o Senhor Jesus, o diálogo como é que é? É direto, franco e aberto. E aquela mulher foi tratada onde? No seu espírito. A preocupação dela diz, em Jerusalém diz que é para adorar, nós dizemos que é no Monte Gerizim. Onde é que nós devemos buscar o Senhor? E Jesus, entendendo a resposta dela, disse, mulher, já chegou o tempo em que não busca nem lá nem aqui. Mas o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Por que Deus procura quem adora em espírito e em verdade? Porque o texto mesmo fala que nós lemos agora, porque Deus é espírito. Ele não se passa por um espírito, ele não encosta em alguém. Ele é um espírito, é uma pessoa espiritual. E o que Jesus veio fazer conosco, irmãos? Levar-nos à verdadeira libertação no espírito. O que aconteceu com essa mulher, meus irmãos? Qual é o primeiro trato? Qual é a primeira ação? Qual é o mover que se revela depois disso aqui? Versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem, que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vejam só o padrão do reino. Aquela mulher, pela sociedade, ela era o quê? Excluída, colocada de lado. Quando ela é tratada no espírito, qual é a primeira atitude que essa mulher tem agora? A Bíblia chama de koinonia. Irmãos, ela teve comunhão com quem? Só com os amigos e parentes dela? Ela foi até os homens da cidade. Ela foi até a liderança, os cabeças, os chefes. E os caras diziam, mulher, tu não tem crédito aqui, você não vale nada. Quando ela chega lá, ela expõe o quê? A sua vida espiritual para aqueles homens e diz, conheci um homem que me conheceu, e eu tenho certeza que esse é o Messias. Será que vocês podem ir lá comigo para ver? O que acontece? Aqueles homens vão pelo testemunho espiritual daquela mulher. Quando nós queremos fazer as coisas para o Senhor na alma, nós temos que explicar para os outros o que estamos fazendo. Quando Jesus trata o nosso espírito, nós fazemos e ninguém questiona o que estamos fazendo. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas são superiores às coisas carnais e da alma. Você consegue entender isso, amado? Você é uma pessoa espiritual? E aí quando o Vitor começou a tocar aqui, digo, irmãos, eu estive em casa, a Tininha deu uma colher de chá para mim, e eu precisei agora, estava lá falando com Deus. Olha só, mano, quando ele falou isso, eu paga. Como que nós começamos a nos tornar pessoas espirituais? Amado, aquela mulher não teve nenhum preconceito. Ela não escondeu para si nada. A partir do momento que ela foi tratada no seu espírito, aquela mulher se levantou para ter comunhão com quem? Com Jesus, que trazia vida e água da vida para ela beber. E depois de conhecer Jesus, ela teve comunhão com quem? Com a sua cidade, com os seus contemporâneos. Um homem espiritual é tratado no espírito. Qual é a primeira atitude que ele tem depois disso?
Trata-se num reino de comunhão. Isso tem tudo a ver com a palavra que diz, João afirma isso, como é que você diz que ama a Deus, que é alguém que você não vê, é uma pessoa que você não enxerga, e você diz que ama, mas o seu irmão que está aí do seu ladinho, você diz que não ama. O que a Bíblia chama essa pessoa? É isso mesmo, filho. Mentiroso. A Bíblia diz, é mentira esse teu amor. O amor que começa no Espírito, ele se desenvolve no Espírito e ele ultrapassa as ações limitadas da carne movidas pela alma. Nós não andamos mais pela força da alma, mas andamos pelo poder do Espírito. Como é que somos movidos a isso? Pela comunhão que temos com o Senhor. Estupim, a oração convicta de que criamos uma comunhão com o Senhor. Ah, pastor, eu passo 3 horas em oração, todos os dias, mas não tenho comunhão com ninguém da igreja. Aí eu pergunto para você, me perdoe, mas a tua oração está meio Ave Maria. Ou se não, na expressão Nossa Senhora. Isso não é oração que se tenha. Porque nós estamos olhando pela palavra e já vamos andar um pouquinho para frente no conceito de Paulo, de que um homem espiritual, ele interage com Deus em plenitude, recebe de Deus e ele passa por cima das circunstâncias normais, carnais e almáticas, e passa a ser um ser regido pelo Espírito. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Todo mundo achou, amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Em diante, né? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, nunca foi, jamais será revelado para a carne e a alma o que Deus tem revelado. Por que isso? Porque as coisas de Deus se discernem e são reveladas aonde? No Espírito. Nenhum olho viu, nenhum coração, sentimento, paixões, desejos, experimentou, e nem ouvidos escutaram o que Deus tem planejado. Irmãos, as coisas de Deus não podem ser discernidas por olhos, por ouvido e por sentimentos. É eu que estou dizendo, está aí na sua Bíblia, vamos ler de novo. Pode ser que esse barbicha está querendo me dar o dedo da vaca hoje. Vamos lá? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não consegue penetrar no coração do homem. Por quê? Versículo seguinte, versículo 10. Mas Deus, o que diz? Aquilo que estava escondido, aquilo que ninguém conseguia ver, ouvir ou sentir, o que diz o texto sagrado? Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Aí eu ainda fico esperando, pastor, desejando que os meus olhos vejam, que será que Deus tem? Meu filho, o Espírito já te revelou. Não é eu que estou dizendo isso. Como, pastor? Mas eu não tenho expressão nenhuma, porque você está querendo discernir as coisas de Deus com sentimentos, com ouvidos e com olhos. E as coisas de Deus se discernem no Espírito. E quem que revelou essas coisas para nós, irmãos? Quem que faz eu ficar pulando que nem um doido aqui na frente? É o Espírito que nos impulsiona para encontrar a glória de Deus. É um céu que está esperando por nós. É a pregação do Evangelho da verdade que causa impacto na vida das pessoas pela conduta e por palavras que vêm do Espírito.
Que alegria para nós entendermos isso. Ninguém precisa revelar, irmão, para você. E nem precisa ninguém contar para você que o céu é maravilhoso. O Espírito afirma todos os dias no meu e no seu coração. É o que a palavra diz. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, conhece até mesmo as profundezas de Deus. Pastor, mas é o Espírito Santo que ele está falando. Então ele está falando que ele conhece todas as profundidades de Deus. Vamos continuar aqui, minha filha. 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o quê? O seu próprio espírito. E aqui não tem nada de Espírito Santo, letra minusclinha, o espírito do homem, que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, versículo 12, nós não temos recebido o espírito do mundo, este espírito do engano, o espírito que quer fazer com que a alma seja enaltecida, e quer tirar o foco das coisas espirituais de Deus, quer trazer para a igreja e no mover do Espírito grandes emoções, enquanto que o discernimento vem pela uma vida cheia do Espírito. Ninguém está dizendo que você vai anular as emoções, porque Deus fez, mas você não pode talhar a sua conduta pelas expressões sentimentais da alma, mas você precisa talhar a sua vida pelo Espírito que está em você. Como é que nós chegamos lá? Vamos continuar lendo. Ora, 12, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, olha que Espírito que nós temos aqui. O Espírito de letra maiúscula que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, o quê? Gratuitamente. Não é gostoso quando o pastor prega, depois tu lê na palavra e está falando a mesma coisa? Eu fico encantado com o evangelho da salvação. Fico impressionado. Por isso que eu sou um pregador da palavra. Deus, acho que foi muito misericordioso. Acho não, tenho certeza. Escolher para entender essas coisas que fazem diferença. Pastor, então o que eu preciso fazer? Vamos lá, continue aí. Gratuitamente, todas as coisas profundas de Deus foram dadas para nós conhecermos. 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria do homem. Veja, a sabedoria do homem tem parte com as coisas do Espírito. O que Jesus, quando viu os discípulos, o chinelo gasto, sem levar comida, sem nada, voltam os 70 rejubilando, porque Jesus deu autoridade e eles aplicaram no Espírito, a obra do Espírito. O que Jesus fez? Gemendo no Espírito, levantando os olhos aos céus, o que disse? Graças te dou, ó Pai, porque tu não revelastes estas coisas profundas aos sábios e aos entendidos, mas revelastes aos simples e aos humildes. As coisas espirituais. O momento de oração com Deus. Ouvir tua voz. Ao sentir teu calor. Isso precisa ter uma direção na nossa vida. Que mais? Mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Vocês se perderam, meus filhos? Versículo 13, vamos de novo. Então, onde é que está, pastor? Onde é que está? Bota o óculos aí, ajeita a focinheira e vamos tocar caminho. 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 14. Ora, o homem natural, você quer saber? Eu até anotei aqui porque é um nome estranho. Você sabe o que é no grego esse homem natural? Soulical. Fica assim, soulical, isso é nome, né?
Sabe o que é? Não existe uma palavra no português para isso. É o homem natural, que ele está dizendo, é o homem que anda pelo que vê, pelo que ouve e pelos sentimentos. É o homem de alma, é o homem almático. O que ele chama este homem? Veja lá, o homem que é movido pela alma. A Bíblia chama aqui na tradução melhor que eles conseguiram, óbvio, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las. Por que ele não consegue entender elas? Porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Não é que o inocenta, o texto diz que ele não é julgado por ninguém, é porque o Espírito o conduz em verdade, retidão e justiça. 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa o instruir? Quem conheceu os desejos do Senhor para instruir? E o que ele fala? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É o sentimento de Cristo. Esta mente de Cristo é o mesmo que nós conhecemos bem em Filipenses, que Paulo fala: tenham, porém, no vosso coração o mesmo sentimento, a mesma mente que Cristo teve. O que ele fez? Que veio aqui e se humilhou, até assumir a forma de homem. E padeceu até pela obediência, consumada na morte, e morte do quê? De cruz. Essa é a mente de Cristo. Quem quer a mente de Cristo aí? Aleluias, meus filhos. Que o Espírito possa trazer este grande discernimento sobre nós nessa noite. E que nós possamos deixar de desejar as coisas da carne, as cebolas do Egito, as coisas do mundo que nos envolvem, e possamos desejar a mente de Cristo. Essa entende as coisas de Deus e transforma os nossos sentimentos em sentimentos espirituais, subjugando, diz Paulo, levando cativo a nossa mente ao senhorio de Cristo. Então o Espírito governando sobre a mente, o corpo e a nossa alma. Você consegue entender isso? Pastor, algo prático, meu filho. A oração contundente e eficaz é a oração que te traz comunhão diante de Deus, para contigo, e de você para com Deus. Desnuda, desvanece. Oração que não te traz o profundo arrependimento, uma oração que não te expõe, não é oração. Oração tem que olhar tuas entranhas, conhecer o Senhor, isso é ter intimidade com Ele. E através dessa intimidade de oração, requerer pela palavra de Deus a mente de Cristo. Isso vai dar argumento para você lutar contra as agruras e situações do mundo. Mas entenda bem, o mundo está entrando dentro da igreja com as mentiras das glórias da alma. E a igreja deixou de pregar o que verdadeiramente agrada o Senhor, porque Deus procura o que é espiritual, para pregar valores que são carnais, sentimentais. Veja bem o que o pastor está dizendo. Isso mesmo, pastor, esse negócio de ficar o pessoal aí, dizendo, aí pulando, e falando, isso não é de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou afirmando que quando temos a mente de Cristo, podemos até subir nessas paredes como lagartixa. Mas Deus vai provar e mudar isso em nós. Vai apontar isso para nós. Vai direcionar isso para nós. Como uma extrema clareza do Espírito em nós. E não desejos utópicos que criam
ações totalmente desconjunturadas para apenas dizer de qualquer jeito que Deus se faz presente. Não é assim. O que é espiritual sempre vai ser espiritual. E o que agrada a Deus não é o que os homens veem, nem que ouvem, nem o que sentem, mas é as coisas que o Espírito Santo revela, trata e abençoa. Que Deus possa guardar essa palavra singela, rápida e objetiva nessa noite. Mas ela é um bom torresmo para vocês comerem. E quem sabe vocês possam passar aí roendo o torresminho ainda um tempo. Porque passa dias aí lembrando disso. Mas anote os textos que nós meditamos nesta noite. Em casa, releia. Questione. Bote mesmo as barbas de molho. E eu, que não sou bobo nem nada, estou entrando de férias sexta-feira. Daqui 20 dias você pode conversar comigo, nós vamos discutir bastante sobre isso. Se não, você arranca o couro do Fábio, que ele está aí. Ele e o Alexandre aí pode arrancar o couro deles aí, que eles dão um jeito. Agora, tenham consciência disso, amados, de todo o coração. Nós ainda como igreja, precisamos urgentemente sair do leitinho e começar a comer alimento sólido. Mas ainda não conseguimos discernir com clareza os impulsos e a direção que o Espírito nos dá. Mas Ele está presente nessa noite, convencendo você que verdadeiramente se agrada a Deus, se revela a Deus e mostra-se a intimidade de Deus com um mover espiritual. Características disso: um homem espiritual e uma mulher espiritual automaticamente produzem obras espirituais que agradam a Deus. O fruto disso é o quê? Uma comunhão verdadeira com Deus, se revelando e se despindo. Quando não temos nada a ser jogado sobre nossa cara e nos condenar, o que que nós fazemos? Abrimos o nosso flanco e temos comunhão com quem mais? Com todos. Então entendemos que esta palavra é espiritual e que eu passo a ser um homem espiritual. Por isso que Deus fez o quê? A igreja. Para que manifestasse na igreja um corpo vivo. Um corpo vivo, um organismo cheio de vida, saúde, direção e sabedoria. Como os homens veem, mas como o Espírito delega. Não é o que diz Paulo na carta? Por isso, quando o Senhor Jesus subiu aos céus, deu dons aos homens. E o Espírito Santo veio e começou a distribuir na igreja o quê? Um dom de cura, outro dom de profecia, outro dom de pastor, outro mestre. E aí vai a danzaiada toda. Para fazer o quê? Para que a comunhão do corpo fosse o quê? A expressão viva deste Espírito que tudo lhe discerne, tudo orienta e tudo santifica. E nós precisamos começar a não mais gatinhar e a não desejar mais coisas passageiras. Nós devemos desejar as coisas profundas de Deus, reveladas no Espírito, para que pelo Espírito possamos ter a plenitude da vida de Deus em nós. Baixe sua cabeça, quero orar com você. Bondoso Deus, obrigado porque somente aqueles que têm o Espírito é que conseguem discernir as coisas espirituais. Não fui eu que fiz essa escolha, mas é a Tua palavra que afirma esta verdade, este fato concreto. Mas Deus, ainda olhamos para a igreja e não conseguimos ver uma força verdadeira de comunhão, de entrosamento no Espírito. E ainda nos sentimos como crianças. Mas pedimos-te, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, renova, Deus, a nossa mente.
subjugando ela totalmente ao poder do Espírito, para que por este Espírito Santo, que conhece todas as coisas, possamos descansar e ter atitudes de verdadeiros homens e mulheres que têm comunhão com o Senhor. Exterioriza essa verdade na nossa vida e nos abençoa pela tua grande e poderosa misericórdia. Pois assim oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém.